consta lá a declaração emitida pelo Sindicato de Trabalhadores Rurais do município de Itaboraí. Esta prova afirma que o autor exerceu o labor rural perante o sítio Nossa Senhora da Conceição, está lá delineado. Só que este documento, emitido pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ele afirma, e este ponto é que chama a atenção dos julgadores, em sindicância feita. Ora, é afirmado pelo Sindicato dos Trabalhadores, por documento ali assinado pelo diretor, que foi feita sindicância a fim de verificar as informações fornecidas. E a contestação, vejam, eu peço aos julgadores que vejam a peça de bloqueio. É uma peça lacônica e genérica que não impugna a fidedignidade da declaração feita pelo sindicato. Este é um ponto. Então cai por terra a alegação do douto sentenciante de que apenas havia prova testemunhal nos autos e que a prova testemunhal não o convenceu. Ora, havemos de analisar também a questão sob o lume da novel súmula número 6 da TNU, aonde lá diz que a certidão de casamento e outros documentos que afirmem esta condição, a condição de rurícola. Ora, este documento idôneo, digo idôneo porque sua fidedignidade e idoneidade não foram em um único momento da defesa do INSS impugnados. Ora, a prova testemunhal, basta-se ler a ata da audiência. A ata da audiência consta dos autos. Eu pediria aos ilustres julgadores que, por favor, se atentassem a esse ponto. Os depoimentos das testemunhas, primeiro, não foram objeto de qualquer contradita, o que, portanto, não fala nada com relação à idoneidade. Pelo contrário, não se ataca a idoneidade de ambas as testemunhas. O juízo apenas diz: não fiquei convencido. Como se apenas a prova testemunhal existisse. E mesmo ela não me convence. Mas não trabalhavam com o autor na lavoura. Mas ambos são claros, ambas as testemunhas. É simples a leitura dos depoimentos de ambas. O autor sempre trabalhava na lavoura. Morávamos próximo do autor. O autor estava sempre trabalhando na fazenda que era de seu pai. Há o documento nos autos que mostra que se tratava de um minifúndio. Um documento, inclusive, expedido pelo antecessor do INCRA, que era o Instituto Brasileiro da Reforma Agrária. Há este documento anexo nos autos, afirmando que se tratava de um minifúndio. Então, não há como se afastar que as atividades exercidas naquele local eram para uma agricultura de subsistência. Poderia haver um excesso de produção, mas não caracterizaria aquela família de lavradores como empresários do agronegócio. Não, de forma alguma. Há prova documental contundente e o início de prova, portanto, está delineado nos autos, inclusive consubstanciado em pacífica jurisprudência do egrégio STJ. A peça de apelo, inclusive, contém diversos julgados do egrégio STJ em uníssono, no sentido de que há um início de prova material acostado, conforme há, o caso concreto aponta para isso. E as testemunhas são uníssonas em falar que sempre viam o autor na lavoura, na fazenda ali dos seus pais. Há o documento nos autos que demonstra que, inclusive, a mãe do autor tinha cadastro como lavradora, que aquela fazenda, aquele sítio pertencia de fato àquela família. Não há, por outro lado, prova a infirmar estas alegações. Vejam isto, excelências, isto é um ponto-chave, porque ainda que a autarquia ré tenha uma prerrogativa de certas benesses processuais, até mesmo por uma negativa, ainda que genérica, mas
tem o ônus também de impugnar eventuais provas ou documentos que entendem inidôneos. E o INSS não reputou por idônea. O inidônea quer dizer a declaração aposta aos autos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município de Itaboraí, a qual está anexa no evento número 10, se não me falha aqui a memória. Então, ao início de prova material, há a prova que se tratava de um minifúndio, há a declaração do sindicato de que em sindicância verifica o alegado, há o depoimento das testemunhas, o magistrado diz, mas não trabalhavam com ele. Não, isso não é o suficiente para afastar a veracidade da prova testemunhal colhida em audiência, considerando-se a farta riqueza de detalhes que o depoimento de ambas as testemunhas trazem. Basta uma mera leitura da oitiva de ambas as testemunhas no termo de audiência e podem todos os magistrados verificar em suas telas a unicidade, os depoimentos são confluentes e não divergentes. Não há aqui informações divergentes, informações que saem de linha ou encontram umas das outras. E isso está claramente delineado nos autos. De modo que, excelência, não há como se dizer que prova não há. Porque a sentença fala, as testemunhas não me convenceram, abro aspas. É o que afirma o ilustre sentenciante. Porém, a prova dos autos, que sequer é mencionada em sentença. A sentença se focaliza no depoimento das testemunhas, alegando que a prova não convence. A prova não convence. Ou quero dizer o seguinte, não, para mim não tem prova. Se eu digo que para mim não convence, é que para mim a prova não existe. Na verdade, não é isso o que ocorreu nos autos. Efetivamente, a prova, o início de prova material, vai em confluência às provas colhidas em sede de audiência, de instrução e julgamento, conforme se verifica na clara dicção dos depoimentos prestados. Portanto, excelências, não há como, diante destas provas colimadas aos autos, negar-se a existência do tempo de labor rural no período de 17/2/75 a 8 de fevereiro de 1980. Razão pela qual merece conhecimento o recurso ante a sua tempestividade e, no mérito, merece plena acolhida, a fim de que seja reconhecido o tempo de labor rural nos moldes delineados às tintas da inicial e que, portanto, seja julgado procedente o pedido concessório de aposentadoria por tempo de contribuição, reconhecido o período como rurícola nos termos da prova efetivamente produzida nos autos, além da prova testemunhal colimada em audiência e, portanto, a concessão do benefício com efeitos financeiros retroativos ADER. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, as minhas desculpas se exagerei aqui em qualquer momento ou tenha tropeçado aqui, mas desde já agradeço a gentileza e paciência dos ilustres julgadores e colegas que estão nessa sala virtual. Muito obrigado. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meu povo? Depois de mais uma luta na tribuna, mais uma sustentação oral, gente, e aí faz parte da nossa luta aí do direito. Sigam o nosso canal no YouTube, é o Neves e Teixeira Advogados. Dá uma curtida, dá um like, entendeu, gente? Vai, curte bastante, vocês vão ver outros vídeos, outras novidades aí no nosso canal. Vai lá, dá aquela moral pra gente e vão acompanhando, porque aí a gente sempre vai lançando dicas jurídicas, sempre dando algumas estratégias para que você não seja lesado. Então, não durmam no ponto. Falou?
Neves e Teixeira te ajudando. Mais uma vez, Neves e Teixeira e você. Tudo a ver. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Fui!